Bom dia a todos. Eu acho que é melhor eu ficar em pé ali, fica mais confortável. Claro, fica à vontade. Vou agradecer, em primeiro lugar, agradecer ao desembargador Márcio, ao desembargador Rômulo Pisolatti e ao Marcel pelo convite, né? E vou passando aqui então para o lado aqui, que eu vou ficar, acho que fica um pouco preso ali atrás da mesa. E agradecer o convite da Imagens e do TRF, acho que é a terceira oportunidade que eu venho aqui falar com os senhores aqui sobre assuntos ligados à Receita Federal, ligados à contabilidade e ao direito. E saudar também aqui, tem aqui, acho que, desembargadores, juízes, né? Também vi auditores da Receita e também vi colegas procuradores, o Arthur, aí, que eu recordo. E da minha satisfação em estar em Porto Alegre, né? Minha cidade natal, estou morando há 10 anos em Brasília. Bom, essa primeira 1 hora e pouco que nós vamos conversar aqui vai ser sobre a questão do SPED. E a primeira coisa que nós temos que compreender, e isso, semana passada eu estava em uma reunião com os países do CIAT, no Centro Interamericano de Administrações Tributárias. Então participa Canadá, Estados Unidos, todos os países da América Norte, Central e Sul. E uma das coisas que os países não compreendem é que nós temos no Brasil algumas coisas que nem, por exemplo, nem Espanha, nem Alemanha conseguem ter, que é algo que é o SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Isso, para eles, há uma diferença muito grande, porque eles ainda estão na lógica de declarações, que é o nosso segundo bloco hoje de manhã. E nós, no Brasil, hoje, nós não trabalhamos mais em relação às pessoas jurídicas, em relação às suas próprias informações. A nossa lógica mudou significativamente depois da alteração da Emenda Constitucional 42, em 2003, quando nós incluímos esse inciso 22 no artigo 37 da Constituição, em que as carreiras, os fiscos eles têm que trabalhar com compartilhamento de dados e informações fiscais. Por que isso? Primeira questão é que nós, para que os 3 entes federados não fizessem exigências em duplicidade dos contribuintes. Então, o SPED ele nasce com base nesse dispositivo. E aí, a partir disso, então, em 2004, as administrações, o Fisco Federal, o Fisco Estadual e Municipal, eles se reuniram em 2004 para definir, então, criar um protocolo de cooperação que seria a espécie de uma certidão de nascimento do SPED. Então, o que estava por trás ali? Não mais se pediria as informações. Até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá o livro diário em papel, o livro razão em papel. Chegavam, eu era fiscal do ICMS, eu ia lá, pedia para a empresa, intimava a empresa de um termo de início de fiscalização, ela entregava os livros fiscais para mim, para o fisco, representante do fisco estadual. Chegava alguém da Receita Federal e dizia, não, o livro está com o fiscal do Estado. E ficava parado esperando que até terminasse. Sem falar que, às vezes, as exigências, aquelas formalidades extrínsecas dos livros eram diferentes para cada um. Às vezes, assim, o fisco do Estado queria que o livro de apuração fiscal de semestre fosse de um jeito, e o fisco do Estado do Rio Grande do Sul queria que o livro fosse de outro jeito. O que obrigava, né, nós temos 27 jeitos diferentes de registrar as operações de compra e venda de mercadorias. Em agosto de 2005, nós tivemos o nascimento, então, do modelo teórico da nota fiscal eletrônica. Era um modelo que só existia no Chile até então. Hoje nós temos um volume significativo de notas fiscais e tivemos um problema no Brasil, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que nós não tivemos a massificação dela para as operações de serviço. Né? Hoje, no Brasil, nós temos a operação com mercadorias, ela é massificada, mas com serviços não é. Em 2006 foi criada, então, a nota fiscal conjugada, né, e o conhecimento de transporte, que seria a nota fiscal das operações de transporte, e a nota fiscal conjugada, que é quando nós temos uma venda com mercadoria e serviço. Até aí, tudo bem. Em 2015, nós começamos a experimentar uma outra situação no Brasil, que foi o seguinte. Não sei se alguém aqui acompanha, mas tem um relatório do Banco Mundial chamado Doing Business, né, fazendo negócios, o custo de conformidade das empresas. E nós, do Brasil, nós somos talvez um dos piores países ranqueados nós estamos lá no último terço da classificação.
E aí nós começamos a nos debruçar sobre isso e tem uma peculiaridade: toda vez que alguém reclama de alguma coisa, seja de carga tributária, seja de complexidade tributária, o pessoal vai lá na Receita, lá no 7º andar, lá na Esplanada, reclamar que o sistema tributário é complexo. Quando nós observamos a pesquisa do Doing Business, nós vamos ver que aquelas 2.600 horas que até então se dizia que se gastava no Brasil, tinha 2 problemas. O primeiro deles era a pesquisa em si. O Banco Mundial, em vez de pesquisar junto a contadores, que eram os que faziam a contabilidade, que fazem o preenchimento dos livros, né, eles faziam a pesquisa junto a advogados tributaristas, normalmente situados ali perto da Paulista, ali naquela região. Então, o que acontece? Havia um interesse, né, e aqui falo de forma bastante transparente, falei isso para eles, há um interesse em mostrar um cenário complexo. Não que ele não seja, mas mostrar um cenário mais complexo do que a realidade, porque daí, para quem quer entrar nesse mercado que é o Brasil, eu tenho que contratar eu tenho uma dificuldade, eu tenho que contratar então alguém para que faça esse trabalho de simplificação ou de pelo menos de percorrer os caminhos. Claro que com os honorários correspondentes a isso. Então, nós nos reunimos com o pessoal do Banco Mundial, mostramos a eles que eles estavam completamente equivocados. E outra, essa pesquisa do Doing Business, ela é uma pesquisa, não é de uma grande empresa. Ela pesquisa uma empresa média, que é o tipo de empresa que é pesquisada em todos os países é igual. É uma empresa com um estabelecimento, fabricante de vasos para plantar flores, que faz vendas para consumidores finais, ou seja, que no nosso caso no Brasil sequer precisaria ter contabilidade, seria no lucro presumido. Então nós dissemos assim, olha, vocês estão perguntando para escritórios de consultoria jurídica de mega empresas, algo que eles sequer têm contato. Você tem que perguntar, então, fazer pesquisas com a FENACON, fazer pesquisas com outros órgãos que vão poder dar essa mensagem. Quando nós patrocinamos uma pesquisa junto com a FENACON, né? Na verdade, a FENACON fez a pesquisa sob a nossa orientação, de 2.600 horas a gente cai para 720 horas. O que não é nada para orgulhar, mas mostra pelo menos o erro metodológico. E quando a gente abre essas 700 horas, ou as 2.600 horas lá do Doing Business, a gente verificava que a maior parte do custo dessas horas está justamente na apuração do tributação sobre valor agregado. Que no Brasil, né, nós somos campeões mundiais em tributos sobre valor agregado. Nós temos 5, né? Você vai na Europa continental, que por acaso são 27 países, né? É quase igual ao Brasil. Eles têm um IVA, né? Todos os países do mundo têm IVA, exceto os Estados Unidos, dos países que a gente acompanha, de primeira linha, né, digamos assim. E no Brasil nós temos 5 tributos sobre o valor adicionado, né? Nós temos 3 federais, o IPI, PIS e COFINS, o ICMS e o ISS nos municípios, que tem também uma característica de uma parte de IVA. E ele pega, então, todos esses 5 tributos, eles correspondem a 12% do PIB, né? O IVA nos países da OCDE corresponde a 10%. Essa diferença de tributação é por conta da concentração de renda, em que nós nos obrigamos a ter que tributar mais o consumo. Mas em 2015, o que nós vimos? Nós vimos que, apesar do SPED, os estados, principalmente, eles continuavam exigindo obrigações acessórias, declarações redundantes em relação ao SPED. O que fazia que uma empresa, no caso, por exemplo, a CSN, num evento na Fiesp, ele apresentou esse dado, ele tinha que apresentar aproximadamente 50 e poucas declarações, 56 declarações por mês para operar em 9 estados do Brasil. Aí você olhava essas 56 declarações, 49 eram do Estado, porque os Estados exigiam, além do SPED, além do Sintegra, além de uma série de outros documentos, declarações para demonstrar, às vezes, a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Cada Estado exigia o seu. Então, nós, em 2015, outubro de 2015, precisamente, nós nos chamamos os Estados, né, nesse 10º ENAT de encontro dos administradores tributários, das administrações tributárias, e, olha, vamos trabalhar em conjunto para simplificar, para reduzir essas obrigações acessórias. Foi isso que a gente fez. Bom, o SPED, então, ele nasceu com o decreto 6.022 de 2007, começou a valer a partir de 2008, e ele tem 3 diretrizes básicas. A primeira delas é promover a integração dos fiscos, que é aquilo que eu falei para vocês. Ninguém mais exige algo diferente do contribuinte. Toda a exigência dela é a partir do SPED.
racionalizar as obrigações, ou seja, os fiscos eles têm que entrar, eles têm que literalmente quebrar o pau internamente, decidir o mínimo comum de exigências, e essas exigências é que vão, então, ser cobradas do contribuinte. Ninguém mais vai ter que colocar, não é uma soma de necessidades individuais de cada um dos fiscos, mas sim um mínimo comum. E tornar mais célere a identificação dos ilícitos, ou seja, diferentemente, e aí que eu falo que a grande diferença em relação aos outros países, é que enquanto os outros países trabalham na lógica de declaração, ou seja, para ter um modelo de conformidade da OCDE, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um cadastro, a entrega da informação, a informação ser fidedigna e ter o pagamento do tributo. São 4 etapas de conformidade da OCDE. No nosso caso, no Brasil, nós conseguimos juntar a segunda e a terceira etapa, porque nos outros países o que acontece? O sujeito entrega a declaração e você tem que ter uma auditoria para certificar que aquela declaração corresponde, por exemplo, aos registros contábeis dele. No Brasil, a gente deu esse salto com o SPED, porque ele já manda a própria contabilidade, né? E a gente consegue, então, internamente verificar isso daí. Então, essas premissas do SPED, ele tem uma premissa para dentro, né? Que é trazer as informações, que é a padronização das informações, ou seja, uma entrada única de dados. Então, o fisco, ele publica um layout, uma estrutura de dados, e vale para a contabilidade, vale para os livros fiscais, e essa contabilidade, então, ela é entregue de uma forma padronizada, e ele também é disponibilizado, ele é integrado para os fiscos. Então, cada um dos fiscos, por exemplo, se é uma empresa que está situada aqui em Porto Alegre, ela tem, o fisco do município de Porto Alegre tem competência legal para poder acessar aquela contabilidade daquela empresa. Não tem para acessar a contabilidade de Cachoeirinha do lado, por exemplo. E isso nós, no caso da União, a gente acompanha isso, a gente autoriza o acesso conforme a competência de cada um. E o compartilhamento de dados. Então, como é que funcionou isso no Brasil? A Receita Federal é a gestora do SPED, o decreto prevê isso, mas existe uma série de atores, aí FEBRABAN, a FENACOM, o ENCAT, as próprias empresas, o CONFAS, a Abrasf, a Abrasca, CFC, que trabalham em conjunto com essas empresas, porque nós precisamos, por exemplo, na contabilidade dos bancos, a gente precisa que a FEBRABAN e Bacen se digam como é mais fácil, no caso para a FEBRABAN, e quais são os elementos mínimos que o Bacen precisa. No caso do CONFAS, nós temos essa situação que as obrigações de documentos fiscais, elas são criadas pelos estados. A Receita Federal não disciplina documento fiscal. E isso que gera alguns problemas, porque a nota fiscal hoje de mercadorias no Brasil, ela tem alguma complexidade que foi criada para contemplar algumas necessidades de cada um dos estados. Então, o SPED hoje, né, ele é quase que um sistema complexo, que ele é formado por 7 escriturações fiscais, né? E são 7 escriturações fiscais e 5 documentos fiscais, né? O mais conhecido dos documentos fiscais é a nota fiscal de mercadorias, a nota fiscal eletrônica, né? Tem o conhecimento de transporte eletrônico, que é para as transportadoras. A nota fiscal de serviço eletrônica, que existe em alguns municípios e nós estamos trabalhando para padronizá-la nacionalmente. A nota fiscal de consumidor, que é aquela que você vai num restaurante, por exemplo, ele emite e sai com aquele quadrinho QR Code, aquilo ali é a nota fiscal de consumidor. E o manifesto de carga, né, de transporte de carga, o MDF, que ele é nada mais do que uma consolidação dos conhecimentos de transporte. Essas informações, embora a gente tenha sido pioneiro no Brasil hoje, existem outros países, por exemplo, a Rússia, a própria China, que estão avançando numa velocidade muito maior do que nós, né? Por quê? Porque eles são países que eles não têm essa distinção maluca que nós temos no Brasil de separar a tributação de serviço e mercadoria de forma diferente. Nós temos a competência de estados para mercadoria e município para serviço. Então, o que acontece? Nos outros países, essa distinção não existe. Então, eu tenho um documento fiscal único em que eu consigo, então, quando a administração tributária se organiza e investe junto com as empresas,
todas as operações de circulação de mercadorias que tenham valor agregado são trabalhadas numa única nota. Aqui nós temos essa briguinha entre municípios e estados em que tem-se determinadas situações que são tributação de mercadorias, determinadas situações que são tributação de serviço, e cada um tem a competência para disciplinar ou o documento fiscal de serviço ou o documento fiscal de mercadoria. Então, nós não temos isso massificado e padronizado no Brasil. E esse é um ponto hoje que nós ficamos muito atrás desses outros países. Você vai na Rússia, 5 anos atrás, eles estavam implantando a nota fiscal, que eles chamam de, nos outros países, de fatura eletrônica, e hoje ela já está massiva em todo o país, é um país gigantesco, mas eles conseguem ter uma governança melhor do que nós aqui no Brasil em relação a documentos fiscais. Das escriturações, então, começando por baixo, nós temos a escrituração contábil digital, eu vou falar sobre cada uma delas de forma bem detalhada, tá? A escrituração fiscal digital do ICMS e do IPI, a de contribuições, a escrituração contábil fiscal, que é a tradução da contabilidade para fins fiscais, para fins de apuração do lucro, a FD-REINF, que é a das retenções, que vai depois eliminar a DIRF, por exemplo, a E-financeira e a mais recente, que foi agora, entrou no ar esta semana, dia 14, que é a central de balanço. Nós, da Receita, nós temos uma limitação orçamentária gigantesca, né? Não é novidade para ninguém, né? Vocês estão acompanhando aí, quase sofremos um shutdown agora, dia 24 de setembro, quer dizer, de ter que fechar. O dinheiro apareceu da última hora para prorrogar os contratos do CEP. Nós tínhamos um orçamento de TI em 2013 de 1,2 bilhões com o SERPRO, né, que é o nosso principal prestador de serviço, e esse ano está em 800 milhões, ou seja, então, vejam que de 2013 para cá, as coisas só aumentaram o volume de demandas de TI, e essa restrição toda impede que a gente ia apresentando novas soluções de simplificação e de automatização de procedimentos. E uma delas era justamente a central de balanço. A central de balanço, o que é? As empresas apuram a sua contabilidade pela escrituração contábil digital, e a central de balanço, então, ela é onde dentro do SPED, todas as demonstrações financeiras das empresas estariam colocadas. Para quem? Seja do mercado financeiro, seja aplicadores em bolsa, seja bancos que vão emprestar dinheiro, pudessem consultar essas demonstrações financeiras em vez de olharem para os jornais ou para os sites esparsos onde são publicadas. O presidente da República resolveu que editou uma medida provisória dizendo que não queria mais publicação nos jornais, isso daí. E foi a CVM correndo, como é que ia fazer, o próprio Ministério da Economia, nós temos isso pronto dentro do SPED. Só precisamos de dinheiro para botar no ar. E aí, então, surgiu o recurso e a central de balanço entrou agora no ar em 2014. Bom, essa é a página do SPED, né? Ele é gerida pela Receita. Então, vamos começar a falar então sobre os livros fiscais, então, agora feita essa premissa. Primeira questão, nós temos livros sociais e fiscais, né? Sociais exigidos pela legislação societária, né? Basicamente o Código Civil, né? O artigo 1179 do Código Civil, ele faz então cria essa obrigatoriedade para a sociedade empresária de ter o registro seus fatos permutativos, seus fatos que dizem respeito à atividade comercial, registrados num livro diário. E eles eram, até então, meios físicos, né, de registros, hoje são meios eletrônicos a partir do SPED. A Lei Complementar, a 123 e a 147, que trata do Simples, elas dispensam as empresas do Simples de terem esse registro, de terem livro social, terem um livro diário, por exemplo. O problema é quando essas empresas querem entrar, por exemplo, com uma recuperação judicial em que ela condiciona a petição inicial à demonstração dessas demonstrações contábeis, de ter que demonstrar essas demonstrações. Então, ele tem uma petição de princípio aí, né, que ele teria que resolver em relação a isso daí. E o livro diário, então, ele está disciplinado no 1180 do Código Civil, em que ele fala o seguinte, olha, primeiro, depende de registro, escrituração a cargo de um contabilista, né, vocês já viram, vocês participaram aqui, já teve pessoal da área de contábeis falando para vocês, e é obrigatório para todas essas sociedades, né, inclusive sociedades simples, né, exceto as dos simples. O que é o livro diário? O livro diário, né, ele é como se fosse a caixa preta de um avião, como vocês
Não sei quem assistia aqui o Star Trek, né? Que tinha lá que terminava o episódio sempre, ele sentava na cadeira e dizia assim, o diário de bordo, né? E começava a contar o que tinha acontecido. O livro diário nas empresas é exatamente isso. Ele não tem nenhuma vinculação com demonstrar resultados, e sim demonstrar fatos que ocorreram. Então, o contador, ele, em tese, ele tem que registrar as coisas conforme elas vão acontecendo em ordem cronológica. Então, assim, vendi uma mercadoria, ele vai lá, vendi uma mercadoria por R$100. Comprei matéria-prima por R$20, ele vai lá e vai anotando. E esse livro diário, com o SPED, ele passa a ser dentro da escrituração contábil digital. Então, não existe contabilidade no Brasil hoje em dia, e aí a grande diferença em relação aos outros países, não existe contabilidade que não esteja depositada no SPED. Se o sujeito não transmitiu uma ECD, não tem contabilidade. Ele não tem a possibilidade de fazer contabilidade em outro lugar, um meio físico, de levar. Eu, quando era auditor interno de empresas privadas, né, antes de entrar em 86, 80, a gente eu trabalhava em auditoria, que a gente sentava numa mesa lá, e aí tu chamava assim, vinham os livros, né, que tinham que passar pela junta, serem carimbados pela junta, termo de abertura, de encerramento, né, assinado pelo diretor da empresa, pelo contador, e iriam para juntas, depois eram depositados em grandes caixas, cofres nas empresas. Isso não existe mais, né? A junta faz uma espécie de um carimbo eletrônico no livro, na escrituração contábil digital, né? E esse era um problema que a gente consegue evoluir nas questões de digitalização, mas a gente não consegue se livrar das amarras cartoriais do Brasil, sabe? Então, assim, eu vou falar depois. Nós temos o Sinter, que é um projeto que é similar ao SPED, mesma tecnologia do SPED, que é para que nós tenhamos todas as informações de registro de imóveis, é construído junto com o CNJ, inclusive, de registro de imóveis, de todos os cartórios, e para nós tem especial atenção os dados dos cartórios de títulos e documentos. Que todo o pacto simulatório normalmente está registrado nesses cartórios de títulos e documentos. Porque se der um chabu na operação de planejamento tributário que o sujeito faz, porque para o fisco ele demonstra de um jeito, mas ele tem um pacto simulatório que ele registra em algum lugar, porque se os caras não cumprirem aquilo que for... Eu vou vender minha empresa formalmente para um terceiro, mas eu não quero que ele venda, eu quero só fazer um passo intermediário para uma operação de planejamento tributário. Se eu não tiver esse pacto em algum lugar para depois poder exigir dele, se algum dos caras resolver roer a corda no meio do processo, que às vezes leva 2, 3 dias, às vezes leva um mês, eu tenho que ter em algum lugar alguma segurança. Que eles não vão colocar bilhões, às vezes, numa operação, tendo esse risco. E nesses cartórios, né, nós estamos tentando, junto com o Sinter, também ter essas informações. Que é padronizar essas informações, nós temos as informações. A grande dificuldade nossa foi quando nós nos reunimos com os cartórios, não sei se tem alguém aqui que é de cartório, espero que não, mas o que acontece? Os caras queriam saber o seguinte, não, está tudo muito bom, muito bem, tá, mas onde é que vai ter o meu carimbo para ter meu emolumento? Então, aqui no livro de escrituração digital, da contabilidade, a mesma coisa, né? Todos os projetos para simplificar a vida do país sempre passam depois pelo Viu Metal, né? Alguém quer continuar ganhando o seu carimbo lá. E essa é uma questão que a gente não conseguiu superar. Então, tem lá, as juntas recebem esse valor. Então, a escrituração contábil digital é o livro diário, né? É um livro que os auditores normalmente não se utilizam dele, né? Depois eu vou mostrar para vocês vão entender por quê. Tem o livro, e aí o livro Razão, sim, esse é o livro que nós normalmente fazemos as auditorias, porque no livro Razão, diferente da lógica do diário, em que eu vou fazendo as coisas de forma cronológica, o livro Razão nós vamos organizando as coisas em contas, e é nessas contas que a gente consegue identificar se a empresa teve resultado, se ela teve, qual foi esse resultado, e quem recebeu o quê, é onde, quando a gente faz o rastreamento do dinheiro, normalmente a gente faz através da conta razão. A gente usa o diário, porque o diário ele vai nos mostrar, vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, quando a gente faz uma operação tem uma suspeita de que alguém fez um pagamento em caixa no banco, né? Vou contar uma história que eu achei estranha, quando eu cheguei em Brasília, né? Eu fui, 1 ano e meio, 2 anos, eu fui trocar de carro. Aí eu fui na concessionária comprar o carro e tal, daí o cara falou assim, não, o senhor paga... Eu digo, me dá o dado da agência aqui para eu fazer uma TED, né? Ele disse, não, o senhor não faça TED.
eu vou preencher um DOC, nós vamos gerar um DOC, aqui todo mundo paga em DOC. Aí eu digo assim, pagar em DOC, né? Que estranho, né? Eu digo, então, tudo bem, me dá um DOC, eu vou lá, eu fui lá e paguei no banco o DOC e tal, né? Quando estourou a operação da Lava Jato, né? O que nós descobrimos? Que os grandes, que a Land Rover, né? Que era o carro maldito, né? Todo mundo que pegava a Land Rover acabava, tinha um problema de corrupção. Todas elas eram pagas com DOC. Por quê? O sujeito entrega o DOC para o cara e o sujeito paga. E aí como é que a gente fazia para saber quem é que tinha pago, né? O banco, né, quem é bem antigão aqui em auditoria, ia no banco e olhava a tal da fita detalhe, né, que era, tu ia na caixa ali, tu via assim, tinha um sujeito que sacou o dinheiro, logo em seguida ele pagou um DOC, então você conseguia fazer uma identificação. Às vezes tinha uma identidade de operações, né? Hoje a coisa está um pouco mais complexa. Mas o livro diário, para nós, ele é importante quando você quer verificar, às vezes, a sequência de atos. Porque o banco ele faz essas coisas, mesmo o banco ele faz isso num livro auxiliar ao livro diário, em que ele faz isso de forma cronológica. Então, a gente consegue saber, por exemplo, se a movimentação ocorreu na mesma agência ou não. Recentemente, as pessoas usam outro expediente agora, que é a questão de captar recursos em espécie junto a supermercados, junto a outros estabelecimentos que geram dinheiro em espécie, para poder guardar esse dinheiro em espécie junto a transportadoras de valores, né, que é o grande, onde se gera dinheiro em espécie. E também, nessa contabilidade digital, nós temos os livros de balancetes diários, os livros que são, então, as demonstrações, que é aquele balancete patrimonial, em que você vê qual é a situação patrimonial da empresa, né, vocês viram isso, e qual é o resultado, as demonstrações de resultado. Essa escrituração contábil digital, ela é disciplinada exclusivamente pela Receita, né, atualmente essa IN, a 1774, que disciplina isso. Lá tem todo o regramento dela, né, e depois ela remete a um ato do Coordenador Geral de Fiscalização, que é subordinado à minha área, que vai dizer como é que tem que ser o layout de entrega. Isso é uma fotografia, então, do sistema, né? Vocês não vão ver. E aqui, por exemplo, é um livro diário. Vocês vão ver ali que começa a ter todos os registros. Eu vou botar ampliado um pouquinho aqui, ó. Aqui vocês não vão conseguir enxergar muita lógica nisso, para quem olha, para quem é leigo, porque as coisas estão demonstradas em ordem cronológica, conforme vão acontecendo, e conforme as contas que vão aparecendo. Então, não tem muita... Para quem vai fazer uma auditoria, isso você não consegue chegar a alguma conclusividade efetiva, tá? Já o livro Razão, todos nós aqui lidamos diariamente com um livro Razão. Todos nós aqui temos um livro Razão, né? Todos nós, quando vamos ali naquela maquininha que tem no banco ali fora, e a gente tira um extrato, o que a gente está tirando é um pedaço do livro Razão do banco, em relação que aparece o nosso nome lá. Nós temos o banco tem uma conta no passivo dele, né? Depósitos à vista, em que cada um de nós aparece lá no seu livro Razão. E quando nós vamos numa maquininha tirar um extrato, ou no nosso celular tirar o extrato, aquilo ali é o livro Razão do banco, mostrando a nossa posição no banco. Então, por exemplo, quando eu vou fazer o balancete mensal de uma empresa, nada mais é do que eu vou pegar cada uma dessas contas do Razão e vou colocar elas numa ordem que a contabilidade, que a ciência contábil exige, que é no ativo as contas com maior liquidez, então primeiro dinheiro em caixa, depois dinheiro em aplicação no banco, depois dinheiro em aplicação financeira, bens de estoque, duplicados a receber, depois eu vou indo para os bens com menor liquidez no ativo, até chegar nos bens do ativo imobilizado e depois patentes, bens intangíveis, né? E depois com as suas respectivas contas de depreciação. Vocês viram isso? No passivo a mesma coisa, as contas são classificadas no livro Razão a partir da sua exigência mais imediata até as exigências de mais longo prazo, e no final nós vamos ter lá o patrimônio líquido, que é o valor, a diferença entre o ativo e o passivo que vai estar. E isso tudo que está no balanço patrimonial nada mais é do que o livro Razão, cada uma dessas contas que são apresentadas então para a sociedade, para os investidores, para o fisco, para todos os interessados nessas informações. Então, a escrituração contábil digital, ela é duas coisas basicamente, que é a contabilidade, que é o livro diário e o livro Razão, né? O diário em ordem cronológica e o Razão, então, a demonstrações das contas contábeis. Pois bem, vocês sabem
que no Brasil, deve ter vindo alguém aqui falar sobre o IFRS, né, que é o padrão mundial de contabilidade, não sei se vocês ouviram falar sobre isso. Esse foi a maior mancada que nós fizemos no Brasil, adotar esse modelo. Eu sei que os contadores que vêm aqui vão defender isso, mas isso nós conseguimos fazer com a contabilidade o que nós fizemos com o direito tributário na década de 80 para cá. Ou seja, tornamos ele complexo e muito bom para quem está no meio do campo. Ou seja, não é bom para quem usa a contabilidade e para quem paga por ela. O direito tributário se transformou nisso, né? Ele não é bom para o fisco e não é bom para o contribuinte, mas ele é muito bom para o advogado tributarista. E a nova contabilidade ela fez exatamente isso. Ela se transformou em algo extremamente complexo. Hoje, eu ia trazer um gráfico aqui, acabei eu acabei depois, quando eu cheguei aqui em Porto Alegre, eu vi que tinha trazido em outra apresentação, que eu ia mostrar para os senhores que o lucro societário das empresas, aquilo que é apurado na contabilidade societária, ele hoje não guarda nenhuma relação com o lucro real que é usado para pagar tributo. Hoje, com a nova contabilidade, com os padrões de IFRS, em que eu tenho que fazer a avaliação por valor justo, eu tenho que eliminar, por exemplo, eu vou lá na Casas Bahia comprar meu guarda-roupa para minha casa, né? Então a Casas Bahia me vende em 12 vezes sem juros, né? Aí é evidentemente que nessa parcela, o que a Casas Bahia tem que fazer? E ela faz isso para centenas de milhares de operação. Ela tem que pegar esse valor do guarda-roupa, que custa R$120 em 12 vezes, né? 10 pila por mês, e ela tem que trazer esse valor a valor presente, a fazer o ajuste a valor presente, verificar quanto é que custa esse guarda-roupa em ajuste a valor presente. Então ele vai dizer, ele custa R$80, os outros 40 é juros embutido. Então esses R$80 são receita deste mês, e os outros 40 são juros que ela vai apropriando ao longo dos meses. Para nós, na fiscalização, a nossa contabilidade da 17 do decreto, lá da 6404 original e do 1598, que era o decreto-lei que depois trouxe a contabilidade para fins contábeis, o que ele faz? Para nós, a receita da empresa é 120. E então, a empresa tem que fazer toda uma série de ajustes. Então, quando você pega o LALUR, né, que é o livro de apuração do lucro real, que é em meio digital, que é aqui, o que nós vemos é o seguinte: nós temos um lucro societário, nós temos uma exclusão violenta do lucro, assim, a proporção é de quase 1 para 5, para 6. Nós temos depois uma adição também de 1 para 6, e nós temos o lucro real. Então, o que antes era, na época do decreto-lei 1598, da 6404 original, de 76, que era, eu tinha um lucro societário, alguns pequenos ajustes de adição e exclusão, e tinha então o lucro, chegava no lucro real, que era o quê? Excluía a multa de trânsito, despesas do diretor para jantar, não sei o quê, né? O carro que o diretor usava, que ele tinha, essas coisas que eram assim que a gente aprendeu na faculdade, isso já, a nova contabilidade, ela transformou isso num pandemônio. Hoje nós temos assim, se tem algo que vai gerar o maior contencioso do país e a maior complexidade hoje na apuração do lucro das empresas, é a nova contabilidade, não são as regras tributárias. Hoje nós, auditores, o pessoal que trabalha aqui na fiscalização do imposto de renda, a primeira coisa para saber é será que esse lucro real, os ajustes, toda essa montoeira de ajustes que foram feitos, estão de acordo ou não? As empresas têm praticamente que fazer uma conta de ajuste para cada conta do ativo que ela tem. E não fomos nós que criamos isso, não foi a Receita Federal nem os fiscos estaduais ou municipais. Foram os profissionais da contabilidade que trouxeram isso para dentro da legislação brasileira. E trouxemos isso de forma errada. Por quê? O argumento foi o seguinte: não, nós temos que ter uma única forma de comunicação, porque os investidores no mundo todo precisam ter uma única forma de olhar para as demonstrações contábeis das empresas no Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Perfeito. Estados Unidos não fez assim, Alemanha não fez assim, Inglaterra não fez assim. Por quê? Eles fizeram a adoção do padrão internacional de contabilidade para efeitos das demonstrações financeiras de consolidação. O que é isso? As demonstrações financeiras de um grupo econômico.
Então, por exemplo, eu tenho lá o Bradesco tem cento e poucos CNPJs, os cento e poucos CNPJs têm que adotar o padrão IFRS para cada um dos CNPJs. Quando se o Bradesco estivesse na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na Alemanha, ele usa o padrão IFRS só para feitos de consolidação do balanço em relação às informações relevantes. Nem a Alemanha, nem o IRS americano utilizam, né, o Serviço Real da Majestade, que é responsável pela tributação dos tributos internos na Inglaterra, utiliza essa contabilidade para apuração de tributos. Qual é o cenário que nós vamos ter no futuro? Nós vamos ter que reformar isso aí, nós vamos ter que reformar o IRPJ urgentemente para fazer essa separação disso daí. E assim como acontece na reforma tributária, os que serão contrários a isso serão os que estão ganhando com isso, que são as pessoas que passaram a ter uma remuneração maior, um rendimento maior em relação a essa complexidade, né? Então, o que é a escrituração contábil fiscal? Ela é uma obrigação acessória, né? No segundo bloco a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Ela é uma obrigação acessória para todas as pessoas jurídicas, inclusive equiparadas, né? Onde elas apuram o lucro real. Então, as empresas que têm a ECD, a contabilidade, ele vai referenciar essas contas para fazer a apuração contábil fiscal, que nada mais é que o lucro real. O presumido, ela evidente não tem a contabilidade, mas faz a apuração pelo presumido, ou arbitrado, né? As imunes isentas e as sociedades em contas de participação, que são muito utilizadas aí pelas empresas de incorporação imobiliária, por exemplo, né? Então, ela reproduz informações gerais, né? Ela tem o LALUR e tem o LAC, né? Que é o livro de apuração da contribuição social, e faz o controle dos saldos das contas na ECF. É algo extremamente complexo a partir da nova contabilidade. Tá? É praticamente uma nova contabilidade que a gente tem que fazer. Eu insisto nisso, sabe, porque nós inventamos uma complexidade que nós não precisávamos dela, e depois que ela foi implementada no Brasil, em 2014, no padrão IFRS, nós tivemos uma queda substancial na arrecadação do IRPJ das empresas, seja pela complexidade, seja pela dificuldade, inclusive, de auditar. Então, assim, preparem, assim, vai começar a chegar nos lançamentos da Receita, vai depois estourar, vocês vão receber lançamentos assim que a grande discussão não vai ser mais sobre a regra matriz de incidência, vai ser sobre a questão de qual é a contabilidade que está valendo, como foram os ajustes que foram feitos. É algo insano o que nós estamos falando aqui. Para as pessoas obrigadas a exceder, então, ela usa os saldos, né, da contabilidade e apura as bases. A IN da Receita que regula isso é 1422 de 2013, né? E essa é a carinha dele, é parecida com a da ECD, tá? E aí eu chamo a atenção para vocês, ó, porque nessa ECD, na ECF, perdão, nós temos uma série de informações para as empresas que nós fomos utilizando para eliminar outras obrigações. Por exemplo, a DEREX. DEREX é a obrigação que as pessoas jurídicas que exportam, importam, tinham que mandar para a Receita, relativos a bens que eles mantinham no exterior, a recursos financeiros. Por exemplo, desde 2011, as empresas exportadoras, nós não temos mais a vinculação de exportação e importação palito a palito, que a gente chama, que é a vinculação da exportação a um fechamento de contrato de câmbio. A empresa pode exportar e deixar o dinheiro lá fora. E para que nós possamos ter esse controle, a gente tem na Receita, então, essa DEREX, que ele informa qual é o recurso financeiro que ele deixou lá fora, porque ele pode usar esse recurso, inclusive, para liquidar operações de importação que, porventura, ele tenha. Temos a declaração país a país, que é uma ação do BEPS, né, do Base Erosion Profit Shift, um plano da OCDE, que é dos países do G20 se juntaram para evitar a erosão das suas bases tributárias. E a declaração país a país, o que é? Nós, o Brasil, recebemos os dados de 400 empresas multinacionais brasileiras que operam no resto do mundo, e nós compartilhamos esses dados com os fiscos, onde essas empresas têm as suas estruturas funcionando, estabelecimentos permanentes, que nós chamamos. E nós recebemos dos outros países, né, da mesma declaração country by country, nós recebemos essa declaração de, por exemplo, a Volkswagen na Alemanha, ela declara na Alemanha as suas operações no Brasil, lá para a Alemanha, e nós recebemos essas informações. Isso para nós tem especial relevo, porque grande parte hoje das operações, por exemplo, 90% do nosso comércio internacional no Brasil, de exportação, é feito para empresas
brasileiras lá fora. Então a gente precisa, né, quando vai calcular preço de transferência e verificar riscos, atividades e agregação de valores nos outros países, há uma disputa entre os países para se chegar a um denominador comum de onde é que eu vou tributar. Porque eu posso fazer com que essa tributação vá para um país de tributação mais favorecida. Vocês estão acompanhando a discussão que teve já na Irlanda, teve na Inglaterra e teve agora recentemente nos Estados Unidos, em que eles reduziram substancialmente a tributação dos resultados gerados fora do território deles. Para que isso? Para favorecer a criação de holdings ou de empresas consolidadoras de resultados nesses países. Então, rendas passivas, né, que é o que a gente chama, que são outras rendas não decorrentes de produção, os Estados Unidos reduziu substancialmente no novo modelo tributário deles, né? A Irlanda tem isso, tanto é que na Irlanda várias das empresas, como a Apple, a Amazon, até essa de café, a Starbucks, tinha suas holdings levadas, eles atraíam as holdings porque lá tinha uma tributação de rendas já feitas em outros países mais menores. Como isso gerou uma redução, uma erosão da base tributária em nível mundial, uma das ações do BEPS foi justamente essa criação dessa declaração country by country para a gente poder enxergar as operações e dizer, olha, essa renda que está tendo lá na Irlanda, que ela está levando para lá, é decorrente, oriunda aqui no Brasil e tem que ser tributada aqui no Brasil. Exemplo clássico disso que apareceu para nós aqui no Brasil, isso foi tornado público, eu falei isso inclusive no Congresso, lá numa audiência pública, foi o caso da Vale, né, a mineradora, em que ela negociou com a Suíça uma espécie de uma sub-holding, né, em que ela ia consolidar alguns resultados de alguns países que ela tinha operações lá na onde ela tem um tratado com o Brasil, ela tinha um tratado com outros países, então ela levaria aquele tributação para lá. E ao negociar esse acordo com a Suíça admitiu que ela pudesse levar algumas centenas de milhões de dólares para lá, e a Suíça fez um acordo com ela. Só que países de primeira linha tem o seguinte, né? Quando eu abro mão de uma receita, eu tenho que colocar isso no orçamento. E eu tenho que compensar, por exemplo, os cantões, lá, que é o equivalente a nossos estados, dessa não arrecadação que eu estou tendo aqui, eu tenho que compensar os cantões. Porque é uma política minha, mas o cantão não pode ser prejudicado, né? Aqui não, aqui vale tudo aqui, né? O que acontece? A Vale, quando abriu a porta, né, passou a boiada. Ela pegou e levou todos os resultados de várias operações que ela tinha na Ásia, na África, levou para essa unidade na Suíça. O que acontece? Aquilo que ela tinha acordado de algumas centenas de milhões de dólares virou bilhões de dólares. E o governo central suíço teve que bancar essa diferença adicional para os cantões. E aí ele esperneou e tornou isso público. A Vale teve que pagar daí essa diferença. Isso se tornou público, né? E foi quando nós enxergamos, então, esse problema acontecendo lá. Então, isso tudo, essa erosão da base tributária, essa declaração que está na ECF. Então, tem as informações, todas elas de informações econômicas, as informações gerais que tem das empresas. Então, essa é a grande declaração que a Receita utiliza, né? Então, ela tem uma demonstração do lucro real aqui, né? Você vai ver o lucro real todo, o lucro antes do imposto de renda e todas as... É aqui que aquele LALUR antigo, ele está aqui dentro da escrituração contábil fiscal. Tá? É essa declaração que normalmente a Receita vai se utilizar para fazer essas auditorias. E é essa declaração também, aqui estando aqui no TRF, que os juízes, né, os magistrados, vão demandar a Receita para, às vezes, por exemplo, ter uma ação de execução, você quer saber o resultado da empresa, quais são as demonstrações, você pode pedir tanto a contabilidade como a SF. O SPED ele fornece uma versão simplificada para você instruir processos, um espelho dessas apurações dentro do InfoJude, lá a gente fornece isso daí. Bom, a outra, então falamos de duas escrituração, a terceira escrituração é a FD, ICMS e IPI, né? Ela é um conjunto de escriturações de documentos fiscais. Ela é disciplinada pelo CONFAS, então a Receita ela assiste, né? E aí aqui começa a ter uma série de questões de complexas, por exemplo, vocês devem ter acompanhado na imprensa, um tal do bloco K, não sei se alguém aqui ouviu isso, que era uma informação que aquele cara da Avan, aquele que anda com terno verde, né? Ele
ele falava assim que o bloco K é um absurdo, que não sei o que, papá e tal, porque é muito complexo e tal. Só que a Havan não preenche o bloco K, então não sei o que ele estava falando. Mas bloco K o que é? É uma relação insumo-produto, que é o registro de controle de produção e estoque, esse último livro. Essa escrituração eliminou 4 livros físicos: o livro de entrada, o livro de saída, né, entrada de mercadorias, né, tudo que as operações de compra que uma empresa faz, ela tinha que registrar num livro de entrada. Eu, quando fui estagiário de uma empresa, eu fazia isso daí, porque eu tinha letra bonita, né, então os caras botavam fazer esse troço aí. Livro registro de saída, livro registro de inventário, que é o quê? A empresa soma seus estoques, né, seja de mercadoria para revenda, seja de matéria-prima, produtos intermediários ou produtos prontos, no caso de uma indústria. E tem o registro de controle de produção e estoque, é o quê? O que as empresas produziram, e ela diz o seguinte, para produzir um Fiat Uno, eu gastei tanto de parafuso, tanto de não sei o quê, tanto de lata, tanto de tinta. Quando foi feito o bloco K, ele foi para substituir esse último livro aí. E ele só vale, então, para as indústrias, né? E o que acontece? Dentro do CONFAS, às vezes você tem lá grupos de trabalho de pessoas que são mais ou menos familiarizadas, apegadas a determinadas atividades. Então, se um representante de um dos fiscos, ele é um cara apaixonado por fiscalização de indústria, quando ele vai trabalhar na especificação dessa obrigação, ele cria uma série de detalhamentos que, se você não for montar uma indústria de veículo dentro da Receita, não faz o mínimo sentido ter esse nível de granularidade das informações. E foi isso que gerou, então, uma série de reclamações em relação a isso aí. Uma delas, inclusive, naquela lei chamada de liberdade econômica, que mexeu no bloco e mexeu errado, porque nós não tínhamos competência federal para tratar desse assunto aí. Então, é aquilo que eu falei no início para vocês. Às vezes tem uma complexidade tributária que, embora a gente não tenha dado causa, a gente é, às vezes, chamado a resolver. E esse caso aí é um problema seríssimo que a gente tem. A FD Contribuições, sim, ela é da Receita, né? Ela é disciplinada pela IN 1252, e ela é utilizada para apuração do PIS e COFINS e daquela contribuição substitutiva da Receita Bruta, né? Que foi uma outra mancada também tributária que a gente fez gigantesca, né? Nós transformamos os grandes exportadores brasileiros de commodities, que tiveram a Receita Bruta substituída, em entidades filantrópicas, templos, cultos de qualquer, né? Mais do que templos ainda, né? Porque templo paga a contribuição, né? Esses nem isso pagam, né? Eles fazem exportação. Então, assim, você pega lá uma JBS, se ela exportar 100% da sua produção, né? Ela não paga nada de contribuição previdenciária, porque a exportação não tem incidência, né? Então, você veja, toda aquela demanda que depois vai ter do sistema previdenciário não tem financiamento naquela atividade. Então, assim, essas coisas que quando a gente explica para alguém de fora, num seminário internacional, ninguém entende, né? Como é que a gente faz isso? Isso é coisa de país rico, né? Fazer um negócio desse. A FDRINF, ela é, então, uma escrituração de retenções, né? Ela trata... o objetivo dela é substituir a DIRF, né? E também a GFIP, né? A GFIP, para nós, ela é hoje, sem dúvida alguma, a pior declaração do Ocidente, né? Ela consegue ter mais retificadoras do que declaração original, para vocês terem uma ideia. Os caras não é algo assim, porque ela é muito, ela é uma declaração que, apesar de todo o tempo que ela tem, ela não é uma declaração estável, né? E ela não é boa nem para o contribuinte nem para o fisco. Então a FDRINF, ela vem para isso. Não é o E-Social, tá? O E-Social é outra coisa, nós estamos fora do E-Social, Receita Federal, nós saímos fora desse negócio, que o E-Social ele tinha muita complexidade decorrente da legislação trabalhista, daquelas NR, e nós, assim como também na questão da FD, ICMS, IPI, que nós não podíamos sair, do E-Social nós temos, olha, o que é trabalhista fica com a Secretaria Especial do Trabalho e a Receita fica só com a questão do REINF. E a E-Financeira, né, é uma declaração mais pesada que nós temos, a E-Financeira. Ela é com base na Lei Complementar 105, lá, artigo 5º, né? As informações, elas são consolidadas mensalmente, né? Débito e crédito. São informações sobre o titular. E diferente da DIMOF, que era, o pessoal ainda às vezes alguns demandam para a gente a DIMOF, diferente da DIMOF, a E-Financeira, ela tem algo, Marcel, que é bem interessante para a parte da execução, que é o seguinte, ela tem o nome do procurador agora, da conta, coisa que a DIMOF não tinha. Exatamente. Então, assim, você consegue identificar quem é, às vezes, o real detentor daquele recurso, né?
Uma vez, quando eu estava em Caxias fiscalizando, me mandaram fiscalizar um cara que tinha movimentado 7 milhões de reais no ano lá, né? E eu fui atrás, o cara era de Nova Petrópolis. Cheguei lá em Nova Petrópolis, o cara era um sujeito bastante humilde, assim, estava capinando lá, plantando lá no coisa, e com uma camisa do Inter, né? Eu disse assim, cara, esse cara não tem a mínima condição de ter dinheiro, né? Não pela enxada, mas mais pela camisa. Mas assim, aí eu desculpa. Mas o que acontece? Não, isso é verdade. O cara realmente estava. Eu posso até dar uma maior ênfase, mas o fato é verdadeiro. Então, assim, o que acontece? Eu até, quando eu fui falar com o cara, eu tive todo o cuidado, assim, porque pode até infartar o cara, dizer, tem 7 milhões na tua conta lá, né? Mas aí, quando a gente foi verificar, né? Eu disse, não, esse dinheiro não é meu e tal. E aí, todo aquele trabalho que vocês sabem de laranja, né? Do interposto da pessoa. E no caso agora, a gente consegue ter um elemento, assim, sistematizado, interno dentro da casa, que a gente consegue ver quem são os procuradores. E isso gerou uma discussão tremenda, que a Febraban não queria entregar isso. Quando a gente montou eu participei de várias reuniões com a Febraban, reuniões duríssimas, não é uma reunião fácil, né? E eles, não, que nós não vamos fornecer isso, que não sei o que e tal. Só que, para desespero deles, e aí, vejam como as coisas acontecem, né? Às vezes, assim, dependendo do... Brasília é um negócio meio estranho mesmo. Nós tínhamos um acordo de cooperação com os Estados Unidos para trocar informação com os Estados Unidos. Esse acordo com os Estados Unidos, ele ficou alguns anos, muitos anos, parado dentro do Senado, sob a relatoria do senador Dornelles. Né? E aí nós não podíamos ter acesso às informações de brasileiros nos Estados Unidos e nem os Estados Unidos aqui de brasileiros nos Estados Unidos. E ele estava fazendo isso, né, a pedido da Febraban, né, que não queria trocar essas informações. E também por conta de alguns brasileiros que tinham contas nos Estados Unidos. Né? Só que daí, para desespero, né, em 2001 caiu as Torres Gêmeas e os Estados Unidos começou a se preocupar sobremaneira com o financiamento ao terrorismo. Então eu lembro que quando a gente precisava de informação, assim, que não podia trocar informação, mas assim, quando pelo menos o pessoal da área penal trocava, né? Se você fosse falar que era para persecução, para combater a sonegação no Brasil, os caras não te respondiam. Mas se disser, olha, tem de suspeito, estão financiando o Al-Qaeda aqui, não sei o quê. Os caras mandavam informação em 24 horas, sabe? Então, e aí, a partir disso, os Estados Unidos editaram uma lei, que é a FATCA, né, que é a Foreign Tax Compliance, né, que é uma lei em que só os Estados Unidos podem editar uma lei dessa, né, que ele obriga o mundo todo. Que ele chega e diz o seguinte, é feito cogente no mundo todo, que ele diz o seguinte, olha, não quero nem saber se o pato é macho, se tiver um americano que tenha conta em Guiné, eu quero que essa conta seja reportada para o IRS. E aí os caras, não, como é que eu vou fazer? Não interessa, vocês vão declarar. E aí o IRS vai exigir isso através de um sistema que é o ID lá, IDGS. E aí o que acontece? Vários países fizeram acordos com os Estados Unidos, que foram obrigados a fazer, e os Estados Unidos tinham dois tipos de acordo. Um acordo que era unilateral, ou seja, os países mandavam a informação dos americanos, e o conceito de cidadão, American Citizen, é mais amplo do que o nosso de residente. Por exemplo, você ficou um tempo nos Estados Unidos, fazendo um curso, tua filha nasceu lá, ela vai ser reportável o resto da vida para o FATCA. No conceito desse. E aí, então tem alguns países que mandam só unilateralmente, e nós, o Brasil, nós conseguimos fechar um acordo de bilateralidade, ou seja, vai e vem de reciprocidade. E aí o que aconteceu? Quando nós começamos a discutir isso, né, e aí qual era a penalidade do FATCA? Por isso que eu digo que os Estados Unidos, os caras têm um efeito cogente interessante, né? Eles chegaram ao seguinte, olha, quem não fizer isso, o país que não fizer isso, todos os rendimentos serão tributados em 30%, ou seja, os bancos, todos os rendimentos que os ativos de bancos brasileiros tivessem nos Estados Unidos, operarem nos Estados Unidos, serão tributados em 30%, não do rendimento, da movimentação financeira. Isso é coisa para o Sintra ficar parceirão. Né? Então, o que acontece? A Febraban ficou desesperada. Praticamente, você tira o sistema financeiro do mercado mundial. Você sai do modelo SWIFT de troca de informação, então você diz, pô, nós estamos fora. Então, o que aconteceu? Aquilo que estava parado no Senado há um tempão, um acordo, os caras começaram a botar botar bafo na nuca do senador, ó, aprova esse negócio. Aí o senador disse, agora vou passar para outro senador, então, que fica chato, eu já tinha um parecer contrário. Aí saiu o parecer do FATCA, e esse parecer do FATCA
foi também esse movimento que estava acontecendo em relação ao FATCA foi também um fator determinante no julgamento supremo de acesso ao fisco diretamente aos dados bancários, né? Que tinha uma discussão bastante grande. Se vocês acompanharem, por exemplo, lerem o voto do Lewandowski, chega a ser até meigo, assim, porque ele vinha dando liminar sempre contrária ao acesso direto. Depois ele disse que mudou de posição, mas o que acontece? A Febraban estava desesperada, porque a troca bilateral de informação e os Estados Unidos, o IRS, não queria saber de receber informação da Febraban. Ele quer trocar informação com o fisco brasileiro. Então deu um desespero, entendeu? Porque eles falaram assim, eu não só tenho... E aí a discussão, me lembro que a discussão foi interessante, porque eles disseram assim, não, nós concordamos em fornecer os dados de todos os americanos. Eu digo, não, rapaz, eu não vou tratar desigualmente, não, eu quero dos brasileiros também. E aí foi aquela discussão que nós tivemos e tal, e depois o Supremo confirmou. Nessa mesma esteira, então, veio o G20, né, o Fórum de Transparência da OCDE, né, que faz parte lá junto ao BEPS, e criou o Common Reporting Standard, né, que é o que? O CRS, né, é um padrão comum de troca de informações financeiras entre os fiscos. E nós temos aí um pouco mais de 130 países já signatários disso. O Brasil troca informação. Então, se antes nós discutimos se podíamos ter acesso à informação direta dos correntistas brasileiros, hoje a gente recebe informação de 130 países direto, né? Então, por exemplo, lá, o Arthur lá que está fazendo a execução fiscal lá, ele consegue identificar se o sujeito tem uma aplicação financeira, tem um plano de previdência, né, em outro país. Ele consegue enxergar isso já de uma forma mais transparente. Se vocês observarem isso, o CRS, o Common Reporting Standard, quando o Brasil estava para fazer a primeira troca de informações, que foi em setembro de 2017, 2018, né, nós fomos a trocar, nós lançamos um programa de repatriação, que é um voluntary disclosure, né, que todos os países que começaram a ingressar no CRS fizeram. O que foi aquilo? Aquilo foi o seguinte, olha, é uma grande ação de conformidade, né, que a gente tem na Receita lá de autorregularização, né, que é o quê? Olha, nós estamos abrindo aqui a possibilidade, né, isso foi de você declara o que você tem de ativos em outros países, declara para cá, você tem uma anistia penal dos crimes ligados a isso aí, tipo evasão, sonegação fiscal e lavagem, né, em relação àquele crime ali, e daqui para frente tu não peca mais, porque nós vamos ter agora os acessos à informação. Então, o Brasil foi um dos países que mais teve arrecadação em relação a isso. Foram 50 bilhões de dólares de arrecadação em relação a esse programa. Vários países fizeram isso. A Itália fez várias fases disso. A Argentina toda hora está fazendo, porque está desesperada por recursos, né? E além da financeira, também então, tem esse módulo de previdência privada. Tá? É uma declaração muito completa, ela, tá? E a gente não pode compartilhar ela com os municípios e com os estados, tá? Porque tem a questão, porque ela é um dado, a gente fornece às vezes, quando trabalha em conjunto com os municípios, já a situação do contribuinte em específico. A central de balanço, então, que eu falei para vocês, ela é o repositório das demonstrações contábeis, né? Então, aquelas demonstrações que vocês viam nos jornais lá, Valor Econômico, por exemplo, tem lá o balanço patrimonial, demonstração de resultado, parecer dos auditores independentes, a geração de fluxo de caixa, a demonstração de mutação patrimonial, tudo isso está dentro da central de balanço. Então, elas inclui a ECD, né, e são validadas, né. E o ato que regula isso é a portaria do Ministério da Economia, do 529, que foi editada agora em setembro deste ano. A nota fiscal eletrônica, então, dos documentos, tá, foi desenvolvida de forma integrada pela Secretaria da Fazenda, né, e pela Receita, né. Ela é disciplinada pelo CONFAS e ela só se destina a mercadorias, tá? Então, aqui, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 22 bilhões de notas fiscais emitidas, né? Todas essas notas fiscais estão lá nos bancos de dados da Receita lá. Custa uma enormidade de dinheiro manter isso daí, né? E são 1.600.000 empresas emitindo documentos fiscais da nota fiscal. Aqui, mercadorias, aquela B2B, né, aquela que é empresa para empresa, né? A nota fiscal de consumidor, ela é de empresas para consumidor final. Conhecimento de transporte, né? Ele tem uma série de modelos que é conforme o tipo de transporte, é de aquaviário, rodoviário, ferroviário e aéreo. E o MDF, que é um documento virtual que ele consolida, então, os conhecimentos de transporte.
Todos esses documentos fiscais que vocês estão observando aí são disciplinados pelo CONFAS, ou seja, a Receita, ela não tem gerência sobre isso. Então, assim, nós temos há uma complexidade tributária em relação a isso que a gente não consegue, que a gente trabalha mais na parte de negociação. E a nota fiscal de consumidor, então, que é essa que eu falei para vocês, que é quando um consumidor final compra, então, que ele recebe aquela notinha pequenininha que tem um QR Code, tá? Também disciplinada pelo CONFAS. E a nota fiscal de serviço eletrônica, ela é desenvolvida pela Receita e pela Brás. O que acontece hoje? Potencialmente, hoje nós temos 5.570 municípios, desses 5.570, apenas 400 têm Secretaria de Fazenda estruturada, né? Então, a maioria dos municípios, mais de 5.000 deles, não exerce a sua competência tributária ativa, de cobrança de ISS, né? Depende fundamentalmente de repasse. Então, esse projeto que a Receita está tocando e financiando ele é para que esses municípios possam ter essa competência ativa, passem a exercer isso daí, ter arrecadação, ter algum tipo de riqueza, né? Vocês terem uma ideia, hoje 191 bilhões das transações hoje internacionais são de serviços, né? E nós temos então a nota fiscal de serviço, ela vai ter um emissor público que nós estamos desenvolvendo e as empresas, grandes empresas, para vocês terem uma ideia da complexidade desse negócio, nós temos hoje, por exemplo, você pega o Hotel Ibis, ele tem estabelecimento em 200 e poucos municípios no Brasil. E ele tem que conhecer 200 tipos de nota fiscal diferente. Entendeu? Então, o projeto o que é? É uma nota fiscal padrão único no país todo, em que, independente de onde o município em que ele esteja, ele vai preencher a mesma nota fiscal. Então, assim, grandes empresas vão usar o Web Service, né, que é ele usa qualquer tipo de solução de informática que ele quiser, e as pequenas vão usar um emissor público, né, ou uma versão mobile aí que a gente vai disponibilizar. Aqui é o seguinte, é uma tela do celular, tá? O contribuinte, uma manicure, por exemplo, está emitindo lá, ela fez o cadastro dela, faz uma vez isso, e ela já vai dizer que tipo de serviço que ela faz, né? Então ela vai emitir um documento, uma nota fiscal de serviço, o cliente dela, ela vai botar o CPF do cliente dela. Isso já está pronto, tá? A gente já está só dependendo de homologação, de recurso financeiro botar no ar. E aí ela faz o serviço, né? Aqui eu acho que a instalação do computador, ele emite a nota, né? Ó, a nota fiscal já foi gerada. E essa nota fiscal ela vai direto também para o celular do cliente dele, entendeu? Assim, é tudo, né? E aí ele consegue ver aqui, por exemplo, todas as notas fiscais que foram emitidas por ele, né? Esse é o padrão, então, da nota fiscal. Então, assim, vejam vocês que nós trazemos para dentro de um campo de formalidade de negócio que hoje a gente não tem, né? Essas pessoas elas vão se beneficiar deixa eu ver se eu consigo sair daqui agora aqui. Essas pessoas vão se beneficiar com um tipo de simplificação tributária que a gente não tem. Para isso, a gente depende aqui da aprovação desse PLP, Projeto de Lei Complementar 521/2018, está lá na Câmara. Ele já foi aprovado no Senado, mas está na Câmara. E vejam vocês que ele não foi aprovado ainda por conta de movimentos, às vezes, de municípios de menor capacidade, que é o da CNM, né? Porque o pessoal tem outras pautas, né? Entendeu? Né? Então, a gente precisa aprovar isso aí, por que acontece? Nós não temos competência, como eu falei para vocês, a Receita Federal, para falar sobre a nota fiscal de serviço, assim como nós não temos competência para falar sobre a nota fiscal de mercadorias. Então, esse PLP, a gente está criando nele o quê? Basicamente, é bem curtinho, a gente está trazendo uma experiência que a gente tem do Simples Nacional, que é criar um comitê, Receita e Fiscos Municipais, para que a gente possa disciplinar em conjunto isso. Porque daí o que acontece? A gente garante que não tenha complexidade, que cada município não vai gerar que nem no Simples Nacional. A grande vantagem do Simples Nacional é que nós temos empresas embora o limite no Brasil seja extremamente alto comparado com os outros países, mas a grande vantagem para quem está no Simples é que ele tem uma obrigação acessória só. Ele entra lá no portal do Simples, preenche o faturamento dele e cumpre a obrigação tributária dele. E aqui na nota fiscal, o que a gente quer é justamente isso, assim, tanto a Receita, que tem interesse na operação de serviço, como os municípios, que têm competência para disciplinar, que a gente tenha essa solução para esse tipo de contribuinte. Que o que nós não temos hoje nos estados. Os estados disciplinam sozinho isso, e a Receita, que tem interesse nas operações com mercadorias, fica
Por isso que eu digo que a reforma tributária, se a gente não conseguir aprovar, pelo menos a gente conseguisse aprovar um comitê dos 3 fiscos para disciplinar a obrigação acessória. Já seria um grande avanço em simplificação. Então, as integrações da nota fiscal, ela tem uma série de soluções para ajudar, sobretudo os municípios, né? Inclusive, nós, com a arrecadação, a gente vai entregar a guia pronta para os municípios, esses municípios pequenos. Então, ele não vai precisar fazer absolutamente nada. A única coisa que ele tem que fazer é aprovar uma lei municipal. Então, meus amigos, esse é o mapa do SPED, né? Agora aqui um resumo de cada um do que é o SPED e quem são os atores que têm competência para disciplinar esse. Talvez essa seja o resumo dessa primeira hora aqui da manhã, né, hora e meia, que é vocês enxergando então o que cada um é e quem disciplina o que em relação a isso daí. Doutores, eu encerro essa primeira parte aqui, vamos pro café, né, acho. Tá, se alguém tiver alguma pergunta aí, você tem. Pois não. E está na cara que é para sonegação e para fazer com que o consumidor se sinta um bobo. Né? Então, como a gente poderia... Na verdade, tu chega para ele e diz o seguinte: pode imprimir por contingência, então, para ele assim. Tá? Ele pode imprimir offline, tá? E aí o que acontece? Ele consegue gerar para você e ela vai depois, se você for em alguém que seja cioso das suas obrigações tributárias, ele vai emitir uma nota fiscal e às vezes você vai ver assim, pode ter uma intercorrência no sistema, entendeu? Isso mas assim, é muito raro, sabe? Nós emitimos uma nota fiscal de serviço no Brasil em 0,3 segundos, assim, entendeu? Então, nós emitimos mais de 120 notas fiscais por segundo. Então, quando a gente faz assim, já tem 120 notas emitidas. Então, esse cara, o que acontece? Algumas vezes você vai ter uma nota fiscal que você recebe, normalmente as notas fiscal de consumidor, em restaurante, por exemplo, às vezes você vai receber lá a nota, está escrito assim, emitida sob contingência. Por quê? Porque naquele segundo que ele foi fazer, deu algum problema de comunicação. Mas mesmo assim, a nota sai, fica registrada no software dele e assim que ele recupera, ele já gera... Porque a nota fiscal não é esse papel que a gente recebe. Esse papel é um documento auxiliar, é o DANF que a gente chama, né? Porque a nota fiscal ela é nato digital, já nasce digital esse documento. Então, assim, o cara quando faz isso, normalmente ele não vai registrar a operação, ele está fazendo isso para não registrar. E aí o que tu faz? Não, eu espero. Entendeu? Então faz o seguinte, eu te pago então quando tu sai mandar a nota. Né? Vai ver que a nota sai rapidinho, entendeu? Tá? É isso. Mas alguém mais? Ah, sim. Eu tenho uma outra pergunta. Eu sou colega do Arthur. Sou colega do Arthur. Carrega piano para o Arthur, então. Eu que ajudar. Não. Mas eu sou colega do Arthur. E uma preocupação que eu sempre tenho nos processos é a questão probatória. Sim. Que o contribuinte alega, tanto ele tenta derrubar um lançamento, ou tenta obter, através do judiciário, a homologação de uma compensação, que a Receita não homologou, certo. Reconhecimento de um crédito, ou pagamento de alguma outra forma que não seja via DARF. E aí a gente chega na questão probatória. Geralmente nos processos são juntados, normalmente é juntada a DCTF ou a GFIP, algum documento assim, que é através dele, tem poder de declaração. E qual é o argumento que nós usamos sempre como procurador da Fazenda Nacional? Certo. Você tem que juntar provas que fundamentem esse lançamento. Porque o mero lançamento eu vou lá e lanço o que eu quero. Então, quer dizer, o contribuinte tem que comprovar também que tem lastro aquele lançamento naquele documento de declaração. Para que a gente possa verificar minimamente se aquilo está correto. Né? Como é que funcionaria esse cenário agora, diante desse sistema todo eletrônico, considerando que o contribuinte, ele gera, se eu entendi bem, ele gera essas declarações e ele geraria também os documentos que suportam essas declarações eletronicamente. Então, dentro de um processo, se eu continuar usando essa argumentação, contribuinte, você tem que fazer a prova de que esse teu lançamento é bom. Ele não poderá vir argumentar o seguinte: vocês são Receita Federal, vocês têm acesso a esses documentos. Então, vocês têm que abrir esse dado para ver se eu estou falando certo ou não. Então, quer dizer, estaria através... Essa minha pergunta é, esse sistema eletrônico todo não estaria empurrando para nós o ônus da prova? Ou como é que funcionaria? É uma preocupação que eu tenho. O ônus da prova é de quem alega, né? O que acontece? No caso da DCTF... Eu até não falei isso aí, mas foi boa a tua pergunta, porque hoje a DCTF ela ainda é uma declaração. Né?
mas a tendência é que ela vai ser incorporada ao próprio SPED, né? Então, assim, hoje, o que nós temos hoje? Nós temos, lembra que eu falei do modelo de compliance da CDE? O que é assim? Tem o cadastro, tem a declaração e tem a fidedignidade da informação. Hoje a gente já tem tudo isso junto, né? Só que essa parte da confissão da dívida, seja pela DCTF, pela DECOMP, pela GFIP, né? Ela ainda é feita numa declaração, né? Então, assim, o que o contribuinte, quando ele faz uma DCTF hoje, é uma confissão, como se fosse uma nota promissória de direito privado, né? Ele está declarado. Se ele quer depois alegar que aquela DCTF não corresponde, o ônus da prova é dele, de fazer aquilo, não nosso. Agora, se é um lançamento de ofício, sim, eu vou ter que provar. Como é que eu vou provar? Eu vou trazer daí os registros do próprio SPED. Toda vez que ele manda um arquivo para o SPED, esse arquivo ele recebe uma identificação, que a gente chama de um hash, lá, um código que ele recebe, e se ele altera aquele arquivo, aquele código muda. Então, assim, o que nós recomendamos para os auditores na parte de lançamento do imposto de renda, por exemplo, né? Que ele traga sempre a informação desse hash code que é criado da contabilidade da SF para dentro do lançamento. Porque o contribuinte porque às vezes eu vou pegar esse hash code dessa contabilidade e vou usar eu não vou trazer toda a contabilidade para dentro da coisa, é inviável isso, mas eu vou trazer aquelas contas do razão, né? Aquelas contas específicas que justificam aquilo que eu estou demonstrando no meu lançamento. Então, o que acontece? Vai dizer, não, mas esse razão não corresponde à minha contabilidade. Eu digo assim, não, aqui está o hash que foi utilizado para isso aqui. Então, ele não vai conseguir gerar um outro lançamento eletrônico, porque isso aqui já está depositado. Ele teria que fazer uma nova contabilidade, aí estaria alterando o lançamento. Então, o que você tem que cuidar é o seguinte, é pegar a prova, se certificar que a informação que veio do SPED tem esse identificador, que é uma assinatura digital lá, que tem lá, não só a assinatura digital de quem entregou, quem depositou a escrituração, mas também qual é o hash code que, se ele se refere exatamente àquele lançamento ali. Vai valer isso também para a DCTF. Se ele for retificar uma DCTF, ele vai negar, errei lá, o meu contador estava com Parkinson e botou 1 milhão em vez de botar 1.000, vai dizer, olha, então você vai lá e gera então uma nova DCTF e me comprova isso através e o mesmo vale para a DECOMP através desse hash code do SPED. Se houver necessidade, você pode demandar para fazer uma diligência na Receita para certificar se e é bem rápido isso, para verificar se aquela contabilidade corresponde à contabilidade atual do contribuinte ou não. Tá? Isso é fácil de fazer. Muito obrigado, então, doutor Iagro, pelas suas palavras. Então, vimos na prática aí o princípio da praticabilidade tributária, que é tão importante quanto os demais, porque não adianta nada nós termos uma legislação tributária que, em teoria, né, seja toda de acordo com a Constituição, mas que na prática não consiga efetivamente arrecadar os recursos dispensáveis para os desiderados constitucionais. Então, agradecemos a atenção de todos, vamos abrir um pequeno intervalo, 10 minutos, em seguida voltamos para a continuidade aí do nosso seminário. Muito obrigado.